Na véspera de Natal, fui com meus filhos levar uma bandeja de biscoitos. Quando minha mãe abriu a porta, olhou para eles e disse friamente: "Este ano decidimos passar só com a família de verdade." Meus filhos empalideceram. Eu apenas sorri e disse: "Vamos para um lugar onde sejamos bem-vindos." Saímos dali e, no caminho, cancelei pelo app do banco a fiança que eu tinha feito no carro do meu irmão. Uma hora depois, ele mandou mensagem: "Por que o carro está sendo retomado?" Em seguida, minha mãe ligou. Mas o que mais me feriu não foi o que ela disse a mim, foi o que disse sobre meus filhos. Jake e Laia não escolheram nascer num lar desfeito. Desde que minha esposa nos deixou, há 2 anos, minha família passou a tratá-los como se fossem um lembrete do fracasso, como se fossem menos. No começo foi sutil. Minha mãe não perguntava por eles. Meu pai fazia comentários velados sobre a mulher com quem me casei. Meu irmão, Darren, os chamava de pobres crianças com um tom sarcástico. E a namorada dele, Cassie, morando agora com meus pais, uma vez disse que Laia tinha os olhos da mãe e sorriu como se isso fosse algo sujo. Ainda assim, eu achava que o Natal mudaria algo. Que, ao ver meus filhos ali, com biscoitos feitos por eles, rostinhos ansiosos, até minha mãe se comoveria. Jake fez um cartão. Laia usava um suéter de rena da mãe, grande demais, mas ela se orgulhava dele. Chegamos no fim da tarde. As luzes estavam acesas, dava para ouvir risadas e ver a TV ligada. Achei que talvez estivéssemos sendo esperados. Mas quando bati, a porta se abriu devagar, como se ninguém quisesse ser o primeiro a encarar a visita. Minha mãe apareceu. Olhou a bandeja, olhou meus filhos, depois olhou para mim. E falou aquilo. Só família de verdade. Demorei um instante para entender. Vi os olhos de Jake se abaixarem. Laia me olhou, confusa. Senti algo gelado travar no peito. Virei e fui embora. Eles me seguiram em silêncio. Ninguém nos chamou de volta. Darren nem levantou do sofá. No carro, só entreguei os tablets a eles depois de ter certeza que não iam chorar. Eles merecem mais. Muito mais. No sinal vermelho, abri o aplicativo do banco. Em junho, Darren estava desesperado porque seu financiamento tinha sido negado. Se não conseguisse um carro, perderia o emprego. Usei meu nome como garantia. Coassinei tudo. E naquela noite, decidi que não devia mais nada a ninguém. Ele nunca perdia a chance de me lembrar que um dia me pagaria de volta. Mas, naquele instante, eu não esperei. Cancelei a garantia do carro dele em menos de 1 minuto sem aviso, sem dúvida. Chegamos à casa do Marcos pouco antes do jantar. A garagem estava lotada de carros, todas as janelas iluminadas. Nem precisei bater. Marcos nos viu e veio ao nosso encontro com 2 canecas de cidra quente e um sorriso enorme, como se a nossa chegada tivesse melhorado o dia dele. Conheço Marcos desde a 3ª série. Ele me viu nos meus piores momentos. Ligou 3 vezes naquela semana insistindo para que eu levasse as crianças para lá, e não para a casa da minha mãe. Eu devia ter escutado. Nathalie abraçou as crianças com carinho. Suas filhas saíram correndo com presentes nas mãos. Jake e Laia se iluminaram como se não tivessem sido rejeitados 1 hora antes. Marcos me entregou uma bebida e disse: "Agora você está em casa, cara." Nesse momento, meu celular começou a vibrar. Primeiro uma mensagem do Darren: "Por que estão levando o carro?" Depois vieram as ligações, uma atrás da outra. Uma da minha mãe também. Ignorei todas. Preferi sentar no sofá com meus filhos e observá-los rindo pela primeira vez naquele dia. Marcos me deu um prato e, pela primeira vez em muito tempo, eu comi com vontade. Nathalie entregou um bastão de doce para Laia e pediu que ela colocasse a estrela no topo da árvore. Eu já estava exausto de implorar por um lugar àquela mesa. E aquilo era só o começo. Quase não dormi naquela noite, mas não foi por ansiedade. Era só que eu não estava acostumado com um silêncio que não parecia anunciar desgraça. Laia adormeceu abraçada a um ursinho que Nathalie tirou de uma caixa de brinquedos que as filhas não usavam mais. Jake se esparramou num colchão de ar com uma meia pendurada no pé. A cada poucos minutos ele murmurava algo, ainda sorrindo. E foi isso que eu fiquei assistindo, seus rostos em paz.
Havia tempo que eu não associava essa palavra a eles paz. O quarto de hóspedes na casa do Marcos cheirava a roupa limpa e canela. No canto, uma pequena árvore de cerâmica com luzes coloridas. Coisas simples, mas que significavam muito. Nada de drama, nada de tensão, ninguém se controlando por medo de alguém explodir. Apenas espaço. Espaço para existir sem julgamento. Meu telefone vibrava sem parar desde que coloquei no silencioso. Primeiro mensagens. Depois vieram os recados de voz. Nem me preocupei em ouvir. Às 2 da manhã ele ainda vibrava e eu deixei. Ao amanhecer, Marcos já tinha feito waffles. Nathalie alinhou canecas de chocolate quente. Laia tinha bigode de marshmallow antes mesmo de se sentar. Jake correu com os filhos de Marcos como se fossem amigos de infância. Eu não ouvi ele rir assim desde antes do divórcio. Era um som que costumava encher nosso antigo apartamento, quando a mãe deles ainda estava lá. Depois que ela se foi, tudo virou silêncio. Jake nunca disse nada, mas eu percebia. Nathalie deu a Laia um par de luvas que disse serem pequenas para suas filhas, mas pareciam novas. Marcos separou alguns jogos de tabuleiro achando que Jake ia gostar. Eles davam sem esperar agradecimento. Era um tipo de generosidade que eu tinha esquecido que existia. Por volta das 10 horas, decidi ligar o celular. Não queria, mas algo em mim precisava ver o estrago. Assim que liguei, as notificações começaram a pipocar, chamadas perdidas, mensagens, recados de voz da minha mãe, de Darren, até da Cassie, o que era absurdo. A primeira mensagem de voz era só minha mãe dizendo que precisávamos conversar. A segunda, cheia de drama, como se ela tivesse ensaiado tudo. Ela disse que tudo o que aconteceu na noite anterior foi um mal-entendido que eu interpretei errado e que, claro, as crianças ainda fazem parte da família, mas que as coisas são complicadas. Começou a falar naquele tom em que a culpa nunca é dela, sempre dos outros. E então soltou: você precisa entender o que o Peter sente em relação às crianças, e a situação também não é fácil para nós. Pausei a mensagem ali. Fiquei com a sensação de que meus filhos eram um problema a ser justificado. Avancei para a última mensagem de voz, com 4 minutos de duração. Ela chorava no meio, mas não pelas escolhas que fez, chorava porque eu reagi. Disse que eu não tinha o direito de envolver o carro do Darren, que aquilo foi cruel e vingativo. E então disse algo que grudou na minha cabeça: não é assim que uma família trata a outra. Incrível. Desliguei o telefone. 10 minutos depois, Darren mandou uma mensagem: você é um covarde. Cresça. Encare isso como um homem. Logo em seguida, Cassie apareceu com sua própria joia. Uau! Uau! Espero que seus filhos gostem de ver você queimar pontes. Eu estava prestes a silenciar todos quando chegou mais uma mensagem da minha mãe: Peter, por favor. Isso tudo está errado. Não sei o que deu em mim. Me liga, por favor. Desliguei o telefone outra vez. Mais tarde, enquanto as crianças decoravam biscoitos de açúcar, Marcos me perguntou há quanto tempo eu estava ajudando a pagar a hipoteca dos meus pais. Falei a verdade: desde agosto. Meu pai teve um corte na aposentadoria e o banco não quis negociar. Então, como sempre, entrei quieto e ajudei. Você ainda tá pagando? Ele perguntou. Respondi. Ele apenas assentiu e me passou uma cerveja. Quando as crianças dormiram, fui até a cozinha, sozinho, e abri minha conta. Eu havia agendado transferências automáticas todo dia 15. 4 pagamentos já tinham sido feitos. Nenhum agradecimento. Nenhuma menção. Eles apenas presumiram que eu continuaria pagando. Cancelei os agendamentos. Tirei meu nome das informações de cobrança. E fiquei ali sentado no escuro por um tempo, ouvindo o som do riacho e da casa de outra pessoa se acomodando à noite. Era um tipo de silêncio que dava para viver. Eu sabia que as consequências viriam, mas já não tinha mais medo. Deixem gritar. Deixem distorcer tudo como quiserem. Eles cruzaram a linha, e eu não ia mais ficar na varanda segurando uma bandeja de biscoitos para quem nunca quis abrir a porta. E não demorou. Na manhã de 26 de dezembro, o silêncio se quebrou. Acordei com 7 chamadas perdidas e uma chuva de mensagens.
Começaram passivas. Logo ficaram feias. Minha mãe mandou outro apelo: Peter, precisamos conversar. Você entendeu tudo errado. 2 horas depois, não acredito que você ainda está agindo assim. As crianças merecem algo melhor. Depois piorou. Darren, então agora você corta todo mundo? Bravo. Cassie, acho que a gente sempre teve razão sobre você. Não respondi nenhuma. Só levantei, ajudei Marcos a limpar a neve da entrada, e observei Jake e Laia trabalhando no forte de neve que tinham começado no dia anterior. Laia desenhava rostos felizes na neve com um graveto. Jake tinha feito uma bandeira com um boné velho do Marcos. Eles ainda estavam rindo. Ainda distantes de todo o drama, a 160 quilômetros dali. Naquela noite, recebi uma mensagem da minha prima Erika, uma das poucas pessoas na família que sempre esteve do meu lado. Ela escreveu: só pra você saber, estão dizendo por aí que você teve um colapso, saiu furiosa e arruinou o Natal de propósito. Respondi: obrigada pelo aviso. Ela mandou de volta: você não deve nada a eles. Foi a primeira vez que alguém me disse isso em voz alta. Fiquei olhando para aquela frase por muito tempo. Não fazia ideia do quanto precisava ouvir aquilo. No dia 27 de dezembro, a empresa da hipoteca ligou. O débito automático tinha sido recusado porque eu havia removido meus dados. Deixei o telefone tocar. 10 minutos depois, minha mãe ligou de novo. Sem deixar recado, só chamadas. Depois veio uma mensagem: acabamos de receber um aviso. Peter, isso já passou dos limites. Não se brinca com a casa dos outros. E foi aí que percebi, eles ainda não tinham entendido nada. Não era uma brincadeira. Não era drama. Eu estava exausta. Marcos percebeu que eu estava mais calada naquela tarde. Estávamos assistindo a um filme com as crianças, e eu quase não tinha falado. Ele pausou a TV e perguntou se eu estava bem. Contei tudo. O carro, a hipoteca, a mensagem, a culpa que eu nem sabia que carregava. Ele olhou para mim e disse: você passou anos tentando conquistar algo de pessoas que já tinham decidido há muito tempo que nunca te dariam nada. Isso não é amor. É controle. Assenti. Senti aquilo nos ossos. Mais tarde, liguei meu celular por exatamente 10 minutos e enviei uma mensagem para minha mãe. Você escolheu o tipo de família que queria neste Natal. Eu só me certifiquei de que o resto combinasse. Ela não respondeu. Na véspera de Ano Novo, pela primeira vez na minha vida adulta, eu não estava temendo o dia seguinte. Não fiz nenhuma resolução. Não precisei. Já tinha feito a única mudança que importava. E nem tinha contado tudo para as crianças. Ainda não. O Ano Novo chegou sem fogos. As crianças ainda dormiam quando me levantei. Fiz café e fiquei parada na janela da cozinha da casa do Marcos, observando a neve cair. 3 trenós estavam encostados na cerca, 2 deles Jake e Laia usaram no dia anterior. Do quarto de hóspedes vinha o som abafado de desenhos animados. Eles tinham acampado no chão com cobertores, travesseiros e peças de Lego espalhadas. Foi a primeira manhã em anos em que eu não me preparava para o impacto, nenhum insulto, nenhuma culpa disfarçada, nenhum comentário que azedasse o dia antes mesmo de ele começar. Nenhum silêncio forçado. Nenhum precisamos conversar esperando para estragar o café. Aquela paz foi o que me convenceu. Por um momento, pensei que talvez tivesse ido longe demais. Mas parada ali, naquele silêncio, percebi que na verdade não tinha ido longe o suficiente. Por volta das 9 horas, as crianças entraram na cozinha. Jake serviu cereal numa caneca de café. Laia subiu no balcão procurando marshmallows. Enquanto comiam, Jake olhou para mim e perguntou: a gente vai na casa da vovó hoje? Não este ano, respondi. Ele assentiu devagar. Não disse mais nada, mas vi seus olhos baixarem para a caneca. Laia também ficou em silêncio. Só mastigou devagar, olhando para a geladeira onde tinham colado seus desenhos. Esse foi o único momento que me doeu. A única vez em que me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Mas então meu telefone vibrou, e tudo voltou. Era uma mensagem do meu pai.
Sem oi, sem perguntar como estávamos. Apenas uma foto da conta da hipoteca vencida, em vermelho, e a frase: não faça isso. Não se trata só deles. É sobre manter a casa. A mesma casa em que ficamos na neve, segurando biscoitos e esperança. A mesma casa onde disseram aos meus filhos que eles não contavam. Naquela tarde, enquanto as crianças ajudavam Natalie a desmontar as decorações, meu telefone tocou de novo. Deixei tocar 2 vezes. Depois atendi. Era minha mãe. Ela começou com cuidado, como se pisasse em ovos. A gente não queria machucar as crianças, Peter. Não era para ser assim. Fiquei em silêncio. Só escutei. Este ano, eu só queria manter as coisas simples. Já tinha estresse demais. E a Cassie, bem, Cassie sempre teve muitas opiniões, e nós estávamos tentando manter a paz em casa. Eu continuei em silêncio. A gente não queria excluir vocês, ela disse. Achei que você fosse entender. Só queríamos umas férias tranquilas. Então finalmente respondi. Você olhou nos olhos dos meus filhos e disse que as férias eram só para a família de verdade. Ela soltou um suspiro. Saiu errado. Não falei. Saiu exatamente como você queria dizer. Ela mudou o tom. Estamos apoiando o Peter em tudo, no carro, na casa. Seu pai tá tentando resolver com a cooperativa de crédito. A gente só não achou que você fosse embora. Eu não fui embora. Vocês nos expulsaram. E agora estão colhendo o que plantaram. Eu disse que só cansei de financiar pessoas que nem se esforçam para fingir que amam meus filhos. Aquilo bateu nela. Eu senti. Ela tentou argumentar que estavam com medo, que a empresa da hipoteca ligou para o Darren, que ele estava furioso, que ninguém sabia o que fazer. Não é mais problema, eu respondi. E então ela disse algo que me pegou desprevenido. Cometemos um erro. Mas não adiantava. Aquilo não tinha peso. Não depois das consequências. Você não cometeu um erro, falei. Você fez uma escolha. Agora eu estou fazendo a minha. E desliguei. 2 minutos depois, Darren começou a ligar. Não atendi. Ele deixou um recado. Esse teatrinho tá ótimo, Peter. Feliz agora? Estão falando em vender a casa. E adivinha? Você ainda vai ser um perdedor no fim das contas. Bloqueei o número dele. Mais tarde, Marcos me puxou de lado enquanto guardávamos as cadeiras depois do jantar. Você não deve nada a eles, disse ele. Você fez mais do que a maioria faria. Deu chances. Eles fizeram a escolha deles. E eu tô cansado de fingir. Então para de fingir, respondi. E eu sabia que ele ia parar. Eu já tinha parado. Mas ainda havia uma última amarra que eu precisava cortar. Pensei que tinha terminado, que tinha alcançado o limite. Mas quando você se afasta de certas pessoas, elas nem sempre largam fácil. Elas agarram, choram, culpam e, quando isso falha, tentam explodir tudo ao sair. Começou com uma ligação do banco. Eles não conseguiram contato com meus pais nem com o Darren, então ligaram para mim, já que meu nome constava como contato de emergência numa conta poupança conjunta que ajudei a abrir anos atrás. Eu nem lembrava disso. Atendi esperando mais drama, mas a atendente perguntou se eu tinha conhecimento de uma tentativa de transferência no valor de R$ 15.000. Foi sinalizada por causa de uma divergência de endereço. Quase deixei o celular cair. Eu não autorizei nada, falei. Ela confirmou que a tentativa foi feita em nome do Darren. Era um pagamento a um vendedor particular, compra de um carro usado. Eles estavam tentando comprar outro carro para ele, usando o dinheiro da única conta poupança dos meus pais. Uma conta que, teoricamente, era a reserva de emergência da família. Uma conta a qual eu também tinha acesso. Naquela noite, removi meu nome da conta e liguei para o banco pedindo a suspensão por suspeita de uso indevido. Legalmente, eu tinha direito. Financeiramente, eu estava protegendo meus registros. E emocionalmente, já não devia explicação nenhuma. Não liguei para ninguém. Não avisei. Deixei as consequências caírem como chuva.
2 dias depois, Cássia apareceu no meu apartamento. Eu não estava lá. Marcos e eu tínhamos levado as crianças ao zoológico. Mas ela gritou no corredor, bateu na porta e acabou envolvendo o zelador. Ele me ligou confuso. Disse que Cássia apareceu, dizendo que era uma emergência, que eu estava arruinando vidas. Ele nem sabia metade da história. Respondi para ele não se preocupar, e liguei pro prédio para garantir que ela não pudesse fazer aquilo de novo. Mais tarde, naquela mesma noite, minha mãe tentou uma última cartada, mandou um vídeo. Ela e meu pai sentados à mesa da cozinha. Ela parecia cansada. Ele, irritado. Se revezavam falando. Parecia uma gravação de reféns se os reféns estivessem tentando culpar o cara que parou de pagar o resgate. Disseram que sentiam muito. Que nunca quiseram magoar Jake e Laia. Que família deveria resolver as coisas entre si. Que eu estava sendo frio. Que eu já tinha deixado meu ponto claro. Mas foi no final que minha mãe disse algo que nunca vou esquecer. Se você não voltar para essa família, vai criar seus filhos sem raízes. Assisti ao vídeo 3 vezes. Depois disso, bloqueei. Ela, meu pai, Aaron, Cassie, todos os primos, todas as tias, qualquer um que pudesse ser enviado como mensageiro do caos. Apaguei contatos, vasculhei redes sociais, limpei mensagens. Sumiram. Mais tarde, Marcos me encontrou sentado à mesa, encarando a tela do celular. Tá tudo bem? Ele perguntou. Agora tá. Em que você tá pensando? Que meus filhos não estão crescendo sem raízes. Estão crescendo sem veneno. E isso foi o fim. Quase. 2 semanas depois de cortar todos, o silêncio parecia até estranho. Eu esperava alguma coisa, uma carta, alguém batendo à porta, alguma visita surpresa carregada de culpa, do jeito que eles sabiam fazer. Esperava derem com uma desculpa qualquer. Minha mãe fingindo lembrar o aniversário das crianças mesmo quando errava. Cássia aparecendo com aquele jeitinho doce falso, querendo mediar a paz. Mas não veio nada. Até que, numa tarde qualquer de terça-feira, em janeiro, chegou um e-mail da minha mãe. Uma única frase. Você ainda vai se arrepender disso. Sem oi. Sem em com amor, mamãe. Apenas aquilo, uma ameaça disfarçada de profecia. Como se quisesse que ecoasse na minha cabeça por anos, pronta para me atingir quando eu estivesse mais frágil. Olhei a mensagem por 1 minuto. Depois cliquei em arquivar. Não deletei. Não queria fingir que não aconteceu. Só não queria aquilo perto do meu presente. A essa altura, as crianças tinham parado de perguntar por eles. Laia começou a chamar Marcos de tio Mark e ninguém corrigiu. Jake pediu ajuda para Natalie num trabalho da escola, e a chamou de a mãe do meu amigo na frente da professora. A gente estava virando algo de verdade. Não uma colcha de retalhos de mágoas e desculpas vazias. Mas uma família bagunçada, honesta, inteira à sua maneira. Uma noite, depois do jantar, Laia subiu no meu colo e perguntou. A gente ainda é uma família de verdade, mesmo sem vó nem vô? Nem hesitei. Sim. Mais real do que nunca. Ela sentiu, como se já soubesse, só precisando ouvir da minha boca. 1 semana depois, recebi uma mensagem da Erika. Eles vão vender a casa. Cassie, segundo ela, estava espalhando que eu os forcei a isso. Não respondi. Não havia mais nada a ser dito. Eu não estava com raiva. Nem me sentia vitoriosa. Eu só tinha acabado. No começo de fevereiro, soube que a conta da hipoteca foi encerrada. A casa estava anunciada a preço abaixo do mercado, venda rápida. A mesma casa que eu segurei com pagamentos silenciosos e nunca reconhecidos. A mesma casa que fechou a porta para os meus filhos. Apaguei a notificação. E segui. Em março, me mudei para um apartamento novo menor, mas nosso. Tinta fresca nas paredes, sofá novo na sala. As crianças me ajudaram a escolher tudo. Jake quis azul escuro pro quarto dele, e Laia escolheu amarelo. Não discuti. Eles mereciam fazer daquele lugar um lar de verdade. A melhor parte? Ficava a poucos quarteirões da casa do Marcos.
Jake começou a ir de bicicleta para lá depois da escola. Laia passava os fins de semana ajudando a Natalie a assar bolos e biscoitos. A gente estava construindo algo novo sem mágoas, sem medo. Sem gente contando pontos. Sem ninguém dizendo que não pertencíamos. E aí, algo inesperado aconteceu. No primeiro fim de semana quente da primavera, levei Jake e Laia até a praia. Ainda não era verão, mas eles não ligaram. Correram descalços pela areia úmida, as jaquetas esvoaçando ao vento, rindo como se nunca tivessem sido feridos. Me sentei num banco com um café na mão, só observando. Jake gritou: "Pai! Venha ajudar!" Tirei os sapatos e corri até eles. Ajudamos a construir o castelo de areia mais torto e feio que já vi. Laia enfiou um galinho no topo, como se fosse uma bandeira. Jake trouxe água num copo de plástico achado no carro, para encher o fosso. Aquele momento, foi tudo. Foi ali que eu percebi. Nada do que eu perdi importava mais. Porque o que eu tinha agora não era só melhor, era verdadeiro. Eu não tinha só cortado laços. Não apenas saído e batido a porta. Eu tinha reescrito o que significava ser família. Eles me entregaram um fósforo. Eles viraram as costas. E eu fui embora não para feri-los, mas para salvar meus filhos. E não me arrependo. Nem por um segundo. Atualização. Um mês havia se passado desde que eu bloqueei todos. A vida tinha finalmente se ajeitado. Jake estava vidrado no futebol. Laia tinha transformado sua coleção de conchas num projeto de arte. Estávamos, enfim, em uma rotina sem medo, sem tensão, sem precisar olhar por cima do ombro. Então, numa tarde qualquer, Jake me entregou a correspondência. "Essa aqui é estranha", disse ele. Não tinha remetente. Só meu nome e uma etiqueta de reencaminhamento antiga. Dentro do envelope, uma pequena chave de metal e um bilhete, com a caligrafia do meu pai. "Peter, essa é a chave do cofre. Tem algo lá para você ler. É seu agora." Sem saudação. Sem afeto. Só instruções. Fiquei segurando aquela chave a noite inteira. Tentei ignorar a sensação de que eles estavam tentando atravessar o silêncio que eu tinha finalmente conquistado. Mas no dia seguinte, fui ao banco que aparecia no verso do envelope. O cofre ainda estava lá. Dentro, havia apenas uma carta da minha mãe e um envelope lacrado com meu nome. Na carta, ela escreveu tudo o que nunca disse. Memórias, arrependimentos e uma confissão amarga. Eles não sabiam como amar meus filhos como deviam. No fim da carta, ela dizia que, se algo acontecesse com eles, não queriam derem no controle de nada. Tinham me nomeado executor de tudo. Saí do banco com os papéis na mão. Mas ainda não decidi o que fazer com isso. Eles só entregaram esse poder quando perceberam que já o tinham perdido. Agora é meu e, ironicamente, é a única coisa que nunca pedi. E talvez, a única que eu nem quero.